Olá, queridos irmãos, bem-vindos a mais um estudo do livro Céu e Inferno. Estamos na segunda parte, capítulo 8, Expiações Terrestres. E hoje, dando continuidade à história de Charles de Saint-Get, o idiota. Vimos semana passada que, pelo dicionário, idiota é quem se mostra incapaz de coordenar ideias, pessoas sem inteligência. Hoje não é muito usado mais esse adjetivo, né? As pessoas são tratadas como pessoas especiais, pessoas com deficiência intelectual. Mas na época em que foi escrito o livro, era assim que se referiam a essas pessoas. Então vimos semana passada que Charles de Saint-Get era um jovem, né, com deficiência intelectual de 13 anos, vivo, e que era totalmente nula as faculdades intelectuais. Ele não reconhecia os pais, ele não conseguia pegar sua própria comida. Havia nele uma cessação completa de desenvolvimento em todo o seu sistema orgânico. E aí foram feitas algumas perguntas ao espírito São Luís, aos quais respondeu. E hoje vamos dar continuidade com a instrução de um espírito sobre idiotas e os cretinos, que foi dada na Sociedade Espírita de Paris. Os idiotas são seres castigados pelo mau uso de poderosas faculdades. Almas encarceradas em corpos cujos órgãos impotentes não podem exprimir seus pensamentos. Esse mutismo moral e físico constitui uma das mais cruéis punições terrenas, muitas vezes escolhidas por espíritos arrependidos e desejosos de resgatar suas faltas. A provação nem por isso é improfícua, porque o espírito não fica estacionário na prisão carnal. Esses olhos estúpidos veem, esses cérebros deprimidos concebem, conquanto nada possam traduzir pela palavra e pelo olhar. E situada a mobilidade, o seu estado é a dos letárgicos ou catalépticos, que veem e ouvem sem poder exprimir-se. Quando tendes esses horríveis pesadelos e procurais fugir de um perigo, gritando, clamando, não obstante a imobilidade do vosso corpo como da língua, quando tal sucede, dizemos, a vossa sensação é idêntica dos idiotas. É a paralisia do corpo ligada à vida do espírito. Ainda se explicam quase todas as enfermidades, pois nada ocorre sem causa. E o que chamais injustiça da sorte é apenas a aplicação da mais alta justiça. A loucura também é punição ao abuso das mais elevadas faculdades. O louco tem duas personalidades, a que delira e a que tem consciência dos seus atos sem poder guiá-los. Quanto aos idiotas, a vida contemplativa, isolada, da sua alma sem os prazeres e gozos do corpo, pode igualmente tornar-se agitada pelos acontecimentos, como qualquer das existências mais complicadas. Revoltam-se alguns contra o suplício voluntário, e, lamentando a escolha feita, sentem violento desejo de tornar a outra vida, desejo que lhes faz esquecer a resignação do presente e o remorso do passado, do qual têm a consciência, visto como, embora idiotas e loucos, sabem mais que vós, ocultando sob a impotência física uma potência moral de que não tendes ideia alguma. Os atos de fúria, como de imbecilidade a que se entregam, são no íntimo julgados pelo seu ser, que deles sofre e se vexa. Eis que escarnecê-los, injuriá-los, mesmo maltratá-los, como por vezes se faz, é aumentar-lhes o sofrimento, fazendo-lhes sentir mais cruelmente a sua fraqueza e abjeção. Pudessem eles, e acusariam de covardia os que assim procedem, sabendo que a vítima não pode defender-se. A loucura não é das leis divinas, pois resultando materialmente da ignorância, da sordidez e da miséria, pode o homem debelá-la. Os modernos recursos da higiene que a ciência hoje executa e a todos faculta, tende a destruí-la. Sendo o progresso condição expressa da humanidade, as provações tendem a modificar-se, acompanhando a evolução dos séculos. Dia virá em que as provações devam ser todas morais, e quando a terra, que é nova ainda,
houver preenchido todas as fases da sua existência, então se transformará em morada de felicidade, como se dá com os planetas mais adiantados. Palavras de Pierre Joty, pai do médium. Agora uma breve explicação sobre o tema feito pela Sociedade Espírita de Paris. Houve tempo em que se punha em dúvida a existência da alma dos idiotas, chegando-se a se perguntar se realmente eles pertenciam à espécie humana. O modo pelo qual o Espiritismo encara os fatos não é realmente muito moralizador e instrutivo? Considerando que esses corpos encerram almas que já teriam brilhado na Terra, almas tão presentes e lúcidas como as nossas, a despeito do pesado invólucro que lhes abafa as manifestações. Considerando que o mesmo pode acontecer conosco se abusarmos das faculdades que a providência nos concedeu. Considerando tudo isso, não teremos assunto para sérias reflexões? Se admitirmos a pluralidade de existências, como poderemos conciliar a imbecilidade com a justiça e a bondade de Deus? Se a alma não viveu antes, então é porque foi criada ao mesmo tempo que o corpo. E nesse caso, como explicar a criação de almas tão precárias da parte de um Deus justo e bom? É bem de ver que aqui não se trata da loucura, por exemplo, que se pode prevenir ou curar. Os idiotas nascem e morrem como tais, sem a noção do bem e do mal. Qual, portanto, a sua sorte na vida eterna? Serão felizes ao lado dos homens inteligentes e laboriosos? Mas por que tal favoritismo se nada fizeram de bom? Ficarão no que chamam limbo, isto é, um estado misto que não é feliz nem infeliz? Mas por que essa eterna inferioridade? Terão eles a culpa de serem por Deus criados idiotas? Desafiamos a todos quanto negam a reencarnação, para que saiam deste embaraço. Pela reencarnação, ao contrário, o que se afigura em justiça torna-se admiravelmente justo. O que parece inexplicável, racionalmente se explica. Ademais, sabemos que os nossos antagonistas, que os adversários dessa doutrina, não têm argumentos para combatê-la, além daqueles oriundos do receio de retornarem à Terra. Respondemo-lhes, para que volteis, não se vos pede a vossa permissão, pois o juiz não consulta a vontade do réu para enviá-lo ao cárcere. Todos têm a possibilidade de não reencarnar, desde que se aperfeiçoem bastante para se alçarem a uma esfera mais elevada. O egoísmo e o orgulho não se compadecem, porém, com essas esferas felizes. E daí vem a necessidade de todos se despojarem dessas enfermidades morais, graduando-se pelo trabalho e pelo próprio esforço. Sabemos que em certos países, longe de serem objeto de desprezo, os idiotas são assistidos de benéficos cuidados. Tal comiseração não se filiará numa instituição do verdadeiro estado desses infelizes, tanto mais dignos de atenção, quanto por se verem repudiados na sociedade. Seus espíritos compreendem tal contingência? Considera-se mesmo como favor e verdadeira bênção a presença de um desses seres no seio da família. Será isso superstição? Talvez porque nos ignorantes a superstição se confunde com as ideias mais santas, por lhe não aprenderem o alcance. Mas seja como for, aos parentes se oferece a ocasião de exercerem a caridade, tanto mais meritória quanto mais pesado lhe seja esse encargo, de nenhuma compensação material. Há maior mérito na cuidadosa assistência de um filho desgraçado do que na de um filho cujas qualidades ofereçam qualquer compensação. Sendo a caridade desinteressada uma das virtudes mais agradáveis a Deus, atrai sempre a sua bênção sobre os que a praticam. Esse sentimento inato e espontâneo vale por esta prece.
Obrigado, meu Deus, por nos terdes dado um ser fraco a sustentar, um aflito a consolar. Esse é um caso do qual a gente tem que parar realmente e refletir. Mas hoje eu vou destacar uma frase, aquela que diz assim: os idiotas nascem e morrem como tais, sem a noção do bem e do mal. Será que então esse espírito ele pode aprender nessas condições? Esses irmãos nossos que hoje a gente fala deficientes intelectuais ou portadores de transtornos ou enfermidades mentais, e que às vezes tudo isso está associado a dificuldades motoras e de expressão, que realmente tem uns que só mexem os olhos, a gente, né, não vê muita expressão neles. Se a gente às vezes adentrar uma casa André Luiz, uma casa de Davi, a gente, né, percebe isso nesses irmãozinhos. Então, eles podem ou não compreender o que se passa com eles. Dependendo da abrangência dessas dificuldades ou que partes do cérebro são afetadas, né? E que hoje dá para saber através de estudo, através dos avanços da pesquisa. Neste caso, mesmo sem nenhuma noção ou compreensão da sua situação, esse espírito encarnado, quando ele se emancipa do corpo físico, ele pode ter a consciência plena da dificuldade, do que ele está passando, e com isso ele está aprendendo. Mesmo no caso em que até na emancipação da alma, durante o sono, isso lhe ficar oculto, escondido, quando ele voltar para a espiritualidade, ele vai levar consigo essas experiências, tá? Podendo assim, então, ele fazer uma análise de tudo que ele passou e de tudo que ele tem a aprender com essa experiência. Então, assim, nós podemos concluir que não há experiência inútil na vivência do espírito. Estaremos sempre aprendendo. Toda situação por qual passarmos sempre nos trará aprendizado. Sempre. E por hoje é só, meus irmãos. Que a paz e o amor de Jesus envolva todos. Até o próximo estudo.